Uma boa noite a cada um de vocês. Também queremos nesse momento separar um pouquinho do nosso tempo para refletir sobre a palavra do nosso Deus, olhar em especial para o texto do Evangelho de hoje. Olhar um pouquinho também para tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Olhamos para o Evangelho de Mateus e eu desde já convido a cada um de vocês a abrir as suas Bíblias, pois esse texto é um texto muito importante, muito interessante para a nossa vida. E faz com que cada um de nós também reflita sobre a nossa relação com Deus ou como Deus quer vir até cada um de nós. Olhando um pouquinho para o texto completo de Mateus, capítulo 10, pois ele faz parte de um discurso apenas, todo o capítulo, nós vamos ver que Jesus escolhe os seus discípulos. E quem tiver a sua Bíblia, dê uma olhada. Jesus escolhe os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Aí olhando um pouquinho adiante, nós vamos ver no versículo 6, que está colocado aí na tela de vocês também. No versículo 6, Jesus então começa a falar sobre o rumo que esses discípulos deveriam de tomar, ou as cidades que deveriam de ir. E aí ele faz um alerta todo especial, ele dizendo, vão e procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Logo adiante ele diz no versículo 7 e 8, onde eles não deveriam ir. Mais adiante, no versículo 9 e 10, com o que deveriam de se preocupar, e aí passa a fazer algumas admoestações até o texto em que nós lemos hoje. E o texto que nós lemos hoje, de uma forma muito especial, Jesus fala do cuidado que Deus tem com cada um daqueles que nele confia. Do cuidado que Deus tem para com o seu povo. E Jesus começa esse texto dizendo no versículo 25, 24, 25, que realmente a missão dos discípulos não seria fácil aqui nesse mundo. A missão de levar a palavra de Deus não seria fácil. Mas estou passando todo esse texto para chegar no texto que nós lemos, do versículo 26 até o versículo 31. Onde ali, 3 vezes Jesus repete a expressão, não tenham medo. E também será colocada na tela de vocês a primeira vez que Jesus fala isso, no versículo 26. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está encoberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Tudo aquilo que agora vocês ainda não conhecem, Jesus diz aos seus discípulos, será revelado. Porque os discípulos ainda não sabiam da morte, da ressurreição, ou sim sabiam, porque Jesus havia lhes alertado, mas ainda não tinham visto com os seus olhos. A obra ainda não estava completa, mas Jesus diz, não tenham medo, a obra vai ser completada, e assim ela se completa na cruz. Versículo 28, novamente Jesus olha aos seus discípulos e diz, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Que versículo forte, que a palavra pesada é Jesus. E ela poderia ser dita para nós hoje, para as circunstâncias de vida que nós estamos hoje. Não temam aquilo que pode prejudicar o corpo de vocês, e sim temam a Deus. Por sinal, é isso que Lutero diz quando ele fala, ou ele explica os mandamentos de Deus. Devemos temer e amar a Deus. Devemos respeitar ao nosso Deus, que pode sim fazer perecer tanto o corpo como a alma. E o versículo 31, novamente, Jesus diz, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que alguns passarinhos. E antes Jesus havia alertado sobre a importância e sobre o cuidado que Deus tem e sobre como Deus cuida de toda a sua criação, inclusive dos seres humanos. E aí ele diz no versículo imediatamente anterior que até os nossos fios de cabelo estão contados e que nada acontece sem a permissão de Deus aqui neste mundo. Por isso também de uma forma especial ele diz, não tenham medo, não se preocupem, pois tudo acontece com a permissão do nosso Deus. Não tenham medo, diz Jesus também a cada um de nós hoje, porque tudo o que acontece
está dentro do plano de Deus. Tudo o que acontece no nosso mundo está sob o cuidado do nosso Deus. E vejo que muitas vezes nós nos esquecemos deste cuidado de Deus, principalmente quando alguma coisinha de ruim acontece na nossa vida. Logo nós nos desesperamos, esquecemos que nós temos um Deus que cuida, que ama, que protege a cada um de nós e que em última instância dirige toda a nossa vida, desde o começo até o fim. Em outro momento Jesus diz, ou a palavra de Deus diz, de nada adianta vocês se preocuparem, porque vocês não vão acrescentar sequer 1 minuto ou 1 segundo à vida de vocês. Tudo está nas mãos de Deus. Parece que nos esquecemos disso quando diante de nós batem as dificuldades, o pavor, o medo, e deixamos então de temer apenas a Deus e sim passamos a temer tantas outras coisas ao nosso redor. Não temais. Sobre esse tema eu quero refletir com vocês hoje. E eu quero trazer uma pequena história que eu vi há bastante tempo atrás. Essa história tem um significado muito especial para mim. Ela foi contada num momento muito especial da minha vida. E a história é a seguinte. Conta-se que quando começaram a produzir ou a construir as primeiras linhas férreas aqui no Brasil, a empresa contratava trabalhadores e estes deveriam de trabalhar sempre em dupla. E como essa construção era de uma forma muito simples, ou feita de uma forma muito simples, os trilhos eram colocados em cima de grandes toras de madeira e fixados ali com ferros, com grandes pregos fixados ali. E o trabalho em dupla consistia em um segurar esse prego e outro com uma grande marreta fixar esses trilhos, para que grandes trens pudessem passar com segurança por ali. Durante toda a construção, uma dupla se destacava bastante. E quando então o dono, enfim, da empreiteira que os contratou, visitou a obra, ao ver toda a sincronia como eles trabalhavam, ele não resiste, ele se aproxima deles e diz, poxa vida, ou pergunta ao mais novo, poxa vida, como vocês conseguem trabalhar com tamanha sincronia? E como você consegue segurar com tanta tranquilidade este ferro, este grande prego que é batido enquanto o seu companheiro, a sua dupla, bate esse prego com uma grande marreta? Você não tem medo, não, de que ele erre? E quem consegue imaginar a cena, imagina que qualquer um de nós ficaria com bastante medo. Ao que o menino mais novo responde, não tenho medo nenhum, porque quem bate é o meu pai. Quem está batendo o prego é o meu Pai. E eu quero que vocês lembrem essa expressão até o final da minha mensagem. Quem bate um martelo na nossa vida é o nosso Pai. Nosso Pai está sempre presente, batendo e conduzindo, digamos assim, a nossa vida, dando a direção da nossa vida, cuidando de cada um de nós. E assim como um pai terreno com as suas falhas, o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós de uma forma muito mais completa. Também, por Ele passa tudo aquilo que acontece em nossa vida. Ele sabe os nossos sofrimentos, os nossos medos, porque sim, somos humanos. E quando Jesus diz não temas, é porque Ele sabia que realmente passaríamos por momentos de grande medo, de grande angústia. E dizendo então não temas, Ele diz... também assim, olha, eu estarei com vocês em meio ao momento de medo, em meio ao momento de necessidade, tanto física como espiritual. Porque Ele é quem bate o martelo. Deus continua sempre de olho, Deus continua sempre cuidando de cada um de nós. Ele conhece os nossos acertos, nossos erros, nossa vida como um todo. Ele conhece quando nós pecamos também, quando nós erramos, quando deixamos de cumprir a sua vontade, quando deixamos de ouvir a sua palavra e damos ouvidos aos desejos humanos, da ganância, da inveja e de tantas outras coisas que fazem com que deixemos a palavra de Deus de lado e passamos a crer em nós mesmos. Não tenham medo, diz Jesus, não tenham medo, porque bem mais vocês valem do que alguns passarinhos, como diz Jesus no versículo 31. Ou seja, cada um de vocês é muito importante
para o nosso Deus. Essas palavras são dirigidas aos discípulos de Jesus e também são dirigidas a cada um de nós hoje, no momento em que nós vivemos. Eu quero ser cuidado pelo meu Deus. Eu quero que o meu Deus cuide de cada um de nós. Que cada um de nós possa sentir este cuidado também na sua vida prática. E assim também, ao sentir esse cuidado, dar ouvidos à sua palavra e fazer com que ele também possa vir a cada um de nós. Quando isso acontece, o nosso Deus continua batendo o martelo. E as coisas vão acontecendo. E a nossa vida vai fluindo. A nossa vida não precisa estagnar ou parar por qualquer coisa que acontece ao nosso redor. Momentos sim de tristeza, dificuldade, de medo e de angústia. Mas Deus diz, continue a viver, pois eu estou cuidando de cada um de vocês. Nessa certeza nós podemos viver felizes. Em meio aos nossos amigos, nossos familiares, em meio a tudo aquilo que está ao nosso redor, pois sim, o mundo vai trazer muita dificuldade para nós. O mundo, o diabo e a nossa carne tentarão de todas as formas, sim, colocar momentos difíceis em nossa vida, momentos para que nós nos desviemos do caminho do Senhor. Como esse grande momento em que nós vivemos agora, onde muitos se desesperam, onde muitos esperam sair deste momento para viver a sua vida. Deus está dizendo, eu estou com cada um de vocês. Não tenham medo. É difícil, é complicado, assim como ele diz aos seus discípulos, mas eu estou com vocês. Creiam nisso, tenham a certeza, e Jesus repete isso 3 vezes num pequeno trecho, que nós lemos de alguns versículos hoje. E também, da mesma forma, ele quer vir a cada um de nós. E eu volto de novo à imagem dos pregos e do martelo sendo batidos. E isso me lembra que um dia o meu Senhor e Salvador Jesus também foi pregado numa cruz. E a cada batida daquele martelo, naqueles pregos que o levantaram na cruz, ele com a sua glória, com o seu poder, ele poderia ter sucumbido todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas ele, de uma forma humilde, ele recebeu cada martelada, cada prego que lhe feriu, para que eu e cada um de vocês pudesse ter a certeza de que ali, aquilo que estava encoberto ainda aos discípulos, foi revelado a cada um de nós. Esse Deus, que não hesitou em ser ferido em nosso lugar, ele agora diz a cada um de nós, não tenham medo, eu cuido de cada um de vocês. Essa obra não foi por si mesmo que Cristo a fez, ou para mostrar o seu poder e a sua glória, mas foi por mim e foi por cada um de vocês. Jesus também agora cuida de cada um de nós. Ele olha para cada um de nós e sempre de novo nos diz, não tenham medo, pois quem bate ao martelo, no final das contas, é o nosso Deus. Confie nesse Deus e deixe que Ele conduza a sua vida. Pense nisso, neste momento. Amém.